Capítulo 7. Frei Januário, dormida à sua regalada sesta, dispôs-se a fazer horas para a ceia, indo comunicar ao fidalgo a grande nova das disposições de espírito, suspeitas e subversivas, em que encontrou o filho mais velho. Ainda Dom Luís meditava nas mudanças que ia sofrer, o regime económico da casa e nas mais ou menos prováveis consequências delas, quando a voz fanhosa do padre procurador se fez ouvir à porta, articulando o costumado dissete, e sem esperar resposta, o padre Frei Januário foi entrando. Ainda às escuras, senhor Dom Luís? Nem sempre temos para nos alumiar luzes tão belas como esta, respondeu o fidalgo, designando o luar que já lhe inundava o quarto. Quer não, isto de luar não é lá das melhores coisas, e depois o ar da noite... A noite está que parece de maio. Sim, mas sempre os vapores dos campos. Eu acho mais prudente acender luz e fechar as janelas. Não me oponho, Frei Januário, até porque temos que falar. Sim, também tenho que comunicar a Vossa Excelência. Pois muito bem, vamos a isso. Fecharam-se as janelas, vieram as luzes e dispôs-se tudo para a conferência. Dom Luís exigiu que Frei Januário falasse primeiro. Visto isso, principiarei, e o que sinto é que seja para dar a Vossa Excelência notícias assustadoras, preludiou o egresso. Assustadoras? Que é, afinal? Alguma insolente exigência de credora? Nada, a coisa é outra. Trata-se do filho de Vossa Excelência. De Maurício. Que fez ele? Não, senhor, não é do senhor Dom Maurício que eu falo. Então, é de Jorge. Justamente. Eu conto a Vossa Excelência. E Frei Januário principiou a expor ao fidalgo os pormenores da discussão que tivera com Jorge ao jantar e a comentá-la com reflexões próprias. Horas antes, esta comunicação teria talvez produzido o efeito estupendo que o egresso calculara, mas a prévia entrevista de Dom Luís com os filhos tirara toda a importância à revelação. Dom Luís apenas franziu o sobrolho à parte mais demagógica das doutrinas do filho, mas esse mesmo sinal de desgosto foi passageiro, e quando o procurador acabou a sua estirada confidência, em vez da indignação e do espanto com que esperava vê-la acolhida, apenas escutou estas simples palavras pronunciadas com a maior fleuma. E então, que pensa disso, Frei Januário? Lá de si para si, o padre replicou à pergunta com a sua expressão favorita de desapontamento. Lérias! Mas em voz alta não foi tão expressivo, e respondeu em frase mais parlamentar. O que penso? Que hei de eu pensar? E Vossa Excelência o que pensa? Eu, por mim, penso que anda aqui febre liberal. O veneno já está no sangue, tão certo. Aquilo dá logo sinal de si. Em eles principiando a cantar-me ladainhas do santo trabalho, eu digo logo com os meus botões. Pois sim, estás arranjadinho. O senhor Dom Jorge conversou por aí com alguma ação, quem sabe? Algum desses engenheiros que estão na estalagem do manco. Isto de engenheiros é gente que não se confessa. Ou então são coisas do hortelão, que eu não seja quem sou se ainda não há de dar que falar nesta casa. Mas o certo é que lhe meteram na cabeça essas caraminholas, e se Vossa Excelência não olha por isso, eu lhe protesto que dão com o rapaz mação, o que é uma pena, porque é um bom rapazinho. Mas quando eles me veem com a nobreza do trabalho aos contos, torço-lhe logo o nariz. Parece-me que desta vez são sem fundamento os seus receios, Frei Januário. Afinal, pondo de parte alguma expressão menos sensata, e que o verdor dos anos desculpa, as ideias do rapaz são razoáveis. Razoáveis? Pois, por que não? Que quer ele? Ocupar em alguma coisa o tempo que perde na ociosidade. Está cansado da vida de rapaz. É natural e é louvável. E em que quer ele empregá-lo? No que amanhã será constrangido a fazer, com pior resultado. No que eu devera ter feito na idade dele, em trabalhar, em gerir os bens da sua casa. Mais vale então que principie já, Frei Januário, sob a guia dos seus conselhos, do que tarde, às cegas e sem uma pessoa de confiança a encaminhá-lo. Pois, é verdade, mas... Ele falou-me nisso há pouco. Ah, pois sempre fez o que disse. Fez sim, e fez bem. Achei que o rapaz tinha pensado maduramente no caso e dei-lhe a permissão que ele pediu. Era até o que eu tinha para dizer-lhe. Então, visto isso, de hoje em diante...
De hoje em diante, Jorge se entenderá consigo. O Frei Januário precisa de descansar também. Eu ainda não estou cansado, resmungou o padre. Espero que dará ao meu filho todos os esclarecimentos de que ele precisa e todos os conselhos da sua muita experiência. Não seja essa a dúvida, mas, na verdade... O relógio do corredor, batendo 9 horas, cortou inesperadamente a frase ao egresso. Pelos modos, a ceia ia tardando. Com licença, disse ele, levantando-se. Eu vou ver como correm as coisas na cozinha. Mas nos corredores murmurava consigo em tom aforismático. Não tem que ver, filho mação, pai idiota, casa perdida. Como Frei Januário suspeitasse que ia encontrar o cozinheiro menos atento no desempenho dos seus gravíssimos deveres, dirigiu-se pé ante pé à cozinha, a fim de surpreendê-lo em flagrante. Ao avizinhar-se, deu-lhe maior rebate às suspeitas um acalorado travar de vozes que de lá vinha. Espreitou. A criadagem estava em congresso. Orava o hortelão, o inimigo irreconciliável do padre. Escutavam-nos os outros, boquiabertos, e mais atento do que nenhum, o cozinheiro, que sentado em um banco baixo, com uma perna atravessada sobre a outra e as mãos a segurarem-lhe o joelho, nem ouvia o hostear das caçarolas, nem se lembrava da ceia. O padre fumou com a descoberta. O hortelão dizia: foi então que o imperador... Oh, aquilo é que era um homem! Foi então que ele fez aquela fala que lá está toda na memória do Mindelo, que foi onde nós desembarcámos, no dia 8 de julho de 1832, ali pela tardinha. E o hortelão, tomando uns ares solenes e endireitando o corpo, começou recitando oratoriamente. Soldados, aquelas praias são as do malfadado Portugal. Ali, vossos pais, mães, filhos, esposas, parentes e amigos suspiram pela vossa vinda e confiam... Era demais para a magnanimidade de Frei Januário. A proclamação de Dom Pedro desafinava-lhe os nervos sempre que a ouvia, o que não eram poucas vezes, graças ao entusiasmo do hortelão. Cedendo, pois, ao seu ânimo indignado, o padre rompeu pela cozinha dentro, exclamando: Então que pouca vergonha é esta! O fidalgo à espera da ceia e esta súcia de mandriões aqui postos a ouvir as patranhas daquele senhor. Os criados, surpreendidos, ergueram-se em alvoroço e tomaram os seus postos. O hortelão reagiu, como era seu costume. Patranhas! Isso lá mais devagar. Isto vi e ouvi eu, como o vejo e ouço a vossa mercê. E muito me honra ao dizê-lo. Patranhas! Quem quiser pode ler tudo isso nas gazetas e muitas coisas mais. Eu fui soldado do imperador e... Está bom, pouco falatório. Você o que é hortelão. E o lugar dos hortelões não é na cozinha. Lá se vamos a isso, também o de capelão não é ao pé das panelas, e contudo vossa mercê pode dizer-se que não tem outro posto onde esteja mais firme. Tenha cuidado com a língua. Olhe que um dia a paciência esgota-se e depois não se queixe. Não se meta ao senhor padre comigo, se não quer ouvir. Olhe que eu fui soldado, e não é um frade que me leva a melhor. A vontade que eles nos têm sei eu, que ainda me lembro de ver arder por os 4 cantos o convento de São Francisco, na noite de 24 para 25 de julho. E por pouco que não morriam queimados todos os meus camaradas de caçadores 5. Hein? Que diz vossa mercê àquela caridade? Você não se quer calar? Eu direi ao Sr. Dom Luís as conversas que você tem aqui na cozinha e a maneira por que fala da religião e da igreja. Quem falou em tal? Eu, em quem falo, é nos frades, que é coisa diferente. A desavença terminou com a súbita saída do padre, que perdia as estribeiras nestas lutas. A criadagem ficou rindo dele pelas costas, e o hortelão passou a contar por miúdo como tinha sido o caso do incêndio no convento dos franciscanos. O padre, na presença do fidalgo, incitou a sua 1000ª queixa contra o jardineiro e acabou por dar o 1000º conselho da sua imediata demissão. O fidalgo ouviu, pela 1000ª vez, com o silêncio do costume. Daí a momentos estava o procurador aplacado, porque ceava. À ceia assistia o fidalgo e os seus 2 filhos. Ninguém falou durante a refeição noturna. O padre estava amuado. Dom Luís pensativo, Jorge e Maurício trocando olhares de inteligência sobre o aspecto carrancudo do padre.
Ao erguer-se da mesa, D. Luís disse para o filho mais velho: O Sr. Frei Januário já está informado do que hoje se combinou. Amanhã, ele que tenha a bondade de dar os conselhos precisos. E depois de uma seca boa noite, D. Luís saiu da sala. Os filhos levantaram-se para também se retirarem. Jorge interrogou o padre: A que horas quer que o procure amanhã, Sr. Frei Januário? A que horas? Ah, sim, isso. Eu sei. A coisa não é depressa. Se não for amanhã... Há de ser amanhã, atalhou Jorge. Há de ser? Essa é boa. Sabe lá da minha vida. Há de ser. Tem graça. Não lhe tirarei muito tempo. Sossegue. Quero só que me passe os livros e os papéis. Os livros e os papéis? Mas para quê? Porque de amanhã em diante tome conta deles. Eu não me entendo com criancices. Na verdade, o Sr. D. Luís fez-me o que eu nunca esperei dele. É bem gostoso receber tal paga no fim de tantos anos de serviço. E então, que patetices! Atender aos caprichos de uma criança em coisas tão sérias como estas. E sabe que mais, Sr. Jorge? Eu não tenho vagar nem paciência para me pôr agora a ensinar meninos. Maurício a responder, talvez com aspereza, mas Jorge atalhou dizendo: Mas quem lhe fala em ensinar? Quem lhe pede lições ao conselho? Então para que me procura amanhã? Para que me dê os livros e mais documentos relativos à gerência da casa e me preste os esclarecimentos que eu lhe pedir. Não são perguntas de discípulo. Percebo o que quer dizer na sua. São de juiz. Não. Quem o supõe réu? Não, senhora. É apenas uma curta conferência, como o trocar da senha entre a guarda que se rende. Então, Sr. Jorge, está seriamente resolvido a tomar conta disto? Muito seriamente. Sim, senhores, há de ser bonito. Mas isto é até um caso de consciência, e eu não sei se devo... Aplaque os seus escrúpulos, Frei Januário. A responsabilidade de um procurador expira no dia em que a procuração lhe é retirada pelos constituintes. Até amanhã. Não se esqueça de me apresentar todos os livros da sua escrituração. E ele aí torna. Olha que cisma. Eu sei lá de livros e de escrituração, homem. É boa. Isto não é nenhum armazém. Então geria de cabeça, Frei Januário? Perguntou Maurício rindo. Geria, como entendia. Tomo os apontamentos precisos, mas lá de parlapatices e espalhafatos é que nunca fui. Bem, amanhã examinaremos esses apontamentos. Boa noite, Frei Januário, concluiu Jorge. Senhor Frei Januário, muito boa noite, segundou zombateiramente Maurício. Ide com a Nossa Senhora, murmurou o padre irritado. Os dois rapazes saíram, rindo dos amuos do egresso. Este ficou só, encetando um habitual complemento da sua substanciosa ceia e resmungando. Forte pancada a desta gente. Olhem agora ao criançola. E como ele fala, parece já um senhor que todo o manda. Os livros. Era o que me faltava. Era ter livros para assentar contas com rendeiros e dívidas da casa. Bem digo eu. Mas deixa estar, que eu curo da mania de meter o nariz nestas coisas. Dou-lhe uma esfrega amanhã. Em ele vendo como a casa está embrulhada, perde logo o furor com que está de a administrar. Sempre lhe hei de fazer uma tal barafunda de papelada, que o rapazinho há de ir dizer ao papá que não quer saber de contas. Ora, deixa estar. Muito me hei de rir. Quando ele principiar a ver o sarilho em que isto está tudo metido, que nem eu sei já como sair dele, então é que há de dar vivas e gritar: Aqui del rei! Ora, deixa estar. E o padre ria de boa feição ao pensar no logro que havia de pregar a Jorge. Ria e comia o bom do homem, que era um gosto vê-lo. Depois foi deitar-se, e o sono de uma certa classe de bem-aventurados baixou-lhe sobre as pálpebras, suave e restaurador. Jorge não dormiu como o padre, velou até alta noite, lendo, calculando, combinando planos económicos. Maurício também dormiu pouco, pensou igualmente no futuro, na revolução que ia operar-se na sua vida, mas de um modo vago, sem ter ainda um plano formado, nem trabalhar para isso. As mais variadas e brilhantes imagens passavam-lhe pela fantasia, sem que se fixasse uma só delas. Era um suceder de ideias tão rápido que parecia estonteá-lo,
como o ilusório movimento das margens perturba o viajante nóvel arrebatado no convés velocíssimo do barco a vapor. No dia seguinte, teve lugar a solene conferência do padre de Jorge. Frei Januário tentou realizar a traça que, com aplauso próprio, delineara na véspera. Desdobrou em cima da mesa toda a papelada. Amontoou, sem classificação nem escolha, procurações, recibos, contas, contratos de arrendamento, títulos de propriedade, escritos de quitação com a fazenda e outros vários documentos com o intuito de assoberbar a inexperiência de Jorge e castigar-lhe as aspirações ambiciosas. Depois de ter assim patenteado aquele caos aos olhos do seu proposto sucessor, o padre, encostando os braços à banca, apoiou o queixo entre as mãos, posição em que a boca repuxada lhe tomava um jeito de caricatura eminentemente cômico, e ficou à espera do resultado das suas manhas com um sorriso de malícia e triunfo. Jorge, porém, não desanimou. Com um rápido lançar de olhos, julgava da importância dos papéis que sucessivamente examinava e assim os punha de lado para segundo exame ou os guardava como vistos. Dentro em pouco tempo, entrou a ordem no caos e Jorge passou a mais minuciosa revista. Frei Januário já se sentia um tanto incomodado com o andamento que ia vendo às coisas e, insensivelmente, foi tomando uma posição mais discreta e fugiu-lhe do rosto o ar malicioso com que até ali observara Jorge. O pior não tinha principiado ainda. Jorge acompanhou o segundo exame, a que procedeu sobre os papéis de importância de uma série de perguntas que embaraçaram sobremaneira ao padre. Reconheceu então que o filho de D. Luís não era a criança que ele supusera, que via mais claro naqueles negócios do que ele próprio, com toda a sua experiência, e que a conferência, na qual esperava dar uma memoranda lição ao impertinente discípulo, podia muito bem terminar, com notável desvantagem do mestre. Ao princípio do fogo cerrado de questões e objeções, o padre tentou entrincheirar-se atrás de evasivas, tratando o caso jovialmente, mas teve de abandonar essa tática diante do tom e aspecto de seriedade varonil com que Jorge lhe insinuou. Senhor Frei Januário, eu não vim aqui para brincar, nem o assunto da nossa conversação é digno dessas jovialidades. Sou um dos futuros herdeiros desta casa e quero saber como ela tem sido administrada até agora. O padre experimentou a arma da dignidade ofendida. Então, quer dizer que desconfia de mim e instaura-me um processo? Peço-lhe, por favor, que não venha com isso outra vez. Ninguém o acusa, já lhe o disse. Peço-lhe só esclarecimentos sobre o passado, para poder caminhar para diante. Frei Januário acabou por se convencer de que não havia fugir à sabatina. Não lhe foi suave tarefa aquela. Jorge pela primeira vez lhe fazia ver os erros do ofício que ele cometera, a imprudência com que dirigira certos negócios, o desleixo em que deixara outros, a ilegalidade de certos atos, os riscos em que pusera parte dos bens da casa. O padre suava, torcia-se, esfregava a testa, entrava em explicações confusas de onde com muito custo saía, titubeava, gemia, protestava, limpava os óculos, chamava em seu auxílio céus e terra, mas tudo era inútil poeira de encontro à paciência e fleuma com que Jorge o interrogava ou lhe fazia qualquer observação que, sem ser formulada com censura, feria no vivo a suscetibilidade do padre. Em uma palavra, o resultado da conferência foi exatamente o oposto ao que Frei Januário prognosticara. Quem dele saiu atordoado, desgostoso e disposto de veras a não querer saber mais da administração da casa foi o padre e não o rapaz. Frei Januário viu com espanto esboroar-se o edifício da sua experiência, em cuja solidez ele próprio tinha a ingenuidade de acreditar ao simples sopro de uma criança. A impressão que lhe ficou deste apertado inquérito foi tal que o pobre homem passou a sentir um entranhado medo de Jorge e a empalidecer só com a lembrança de uma cena como aquela. Sempre que Jorge lhe dirigia a palavra, daí por diante, já o padre previa com terror uma interpelação e ficava nervoso. Muito mais se D. Luís estivesse presente. Assim, pois, graças a estes medos, Frei Januário, em vez de tornar-se vigilante em relação aos atos de Jorge, tratou de evitá-lo tanto quanto podia. O desgraçado persuadira-se de que tinha cometido tantas faltas na sua administração que o seu desejo era ver passar já sobre elas muitos anos para desvanecer os vestígios. Jorge ficou, pois, completamente à vontade.
D. Luís, interrogando o capelão, ouvira dele que Jorge estava habilitadíssimo para administrar a sua casa. Foi quanto bastou ao fidalgo para confiar cegamente no filho e para anuir sem exame a todos os seus projetos, como por tantos anos fizera aos do padre. Portanto, sem desconfiança de pessoa alguma, pôde Jorge combinar com Tomé, em entrevistas noturnas na herdade, o seu plano de administração. Tomé era nestas coisas um prudente e avisado conselheiro. Estudaram ambos a maneira de remediar muitas faltas cometidas, entraram em correspondência com o advogado do fazendeiro por causa de uma velha e importante demanda da casa. Jorge visitou todas as suas terras, celebrou novos e mais vantajosos arrendamentos sempre que pôde e para estes primeiros atos levantou em segredo parte do empréstimo agenciado por meio do capital e do crédito de Tomé da Póvoa. Causou espanto na terra a revolução administrativa da Casa Mourisca. Os que mantinham vistas interesseiras sobre os bens do fidalgo e que, movidos por elas, entravam em transações com a casa, conceberam ao princípio lisonjeiras esperanças, vendo que tinham a tratar com um moço inexperiente. Cedo, porém, se desenganaram, encontrando-o sempre cauteloso e perspicaz, graças à inteligência própria e aos conselhos do previdente Tomé, que entrava em tudo sem ser visto nem suspeitado sequer. As entrevistas de Jorge e do fazendeiro tinham sempre lugar de noite, como já dissemos. Jorge saía de casa quando já todos dormiam, menos Maurício, único que se recolhia ainda mais tarde e que nem sequer sabia das sortidas do irmão. Tomé da Póvoa esperava-o na herdade, onde o rapaz entrava com o mesmo mistério, e às vezes prolongavam-se até altas horas estes conciliábulos económicos. Neles, ambos aprendiam. Tomé abria a Jorge os tesouros da sua muita experiência e esclarecia-o com os conselhos ditados por um são juízo e uma natural lucidez. Jorge, que já enriquecera a sua biblioteca de novos livros e de periódicos de agricultura e de economia rural, falava a Tomé dos progressos e melhoramentos agrícolas dos países estrangeiros, e eram para ver a atenção e o entusiasmo com que o lavrador o escutava. Com o ânimo arrojado e despido do cego e supersticioso amor pelas práticas velhas, Tomé tomava nota de muitas dessas inovações para as experimentar, praticando-as nas suas próprias terras. Que belos e grandiosos projetos de futura realização não planeavam eles, inspirados das maravilhas obtidas pela agricultura nos países mais adiantados, onde é exercida por homens inteligentes e instruídos. Passado pouco tempo, Jorge gozava já na aldeia de uma fama de fino administrador que lhe granjeou os respeitos de todos os habitantes. Para esta boa fama concorreu uma circunstância preparada ainda pelos ressentimentos de Frei Januário. Depois de destituído, e ainda para mais derrotado pelo estreito inquérito de Jorge, e antes que conseguisse dominar completamente o seu despeito, tentara o padre levantar ao rapaz uma nova dificuldade. Com esse intento, convocou um dia todos os criados da casa e da lavoura, que viviam das soldadas do fidalgo, ou melhor, na esperança delas, e depois de os ter juntos, deu-lhes velhacamente a notícia de que, tendo sido dispensado pelo Sr. D. Luís de continuar a gerir os negócios da casa, não era daí por diante responsável pelos pagamentos das soldadas atrasadas nem das futuras, que esses negócios estavam agora ao cargo do Sr. D. Jorge e que se entendessem com ele, porquanto da sua parte lavava as mãos de tudo. A estas palavras levantou-se murmuração entre alguns criados que não tinham grande confiança no novo gerente e que reclamavam do padre o pagamento das soldadas vencidas, dizendo que era ele o responsável por esses pagamentos, visto serem do tempo da sua administração. «Não quero saber de contos», insistiu o padre. «Por feliz me dou eu em me terem tirado dos ombros esta canseira. Os outros que se avenham como puderem». A celeuma continuava, apesar da contrariedade do hortelão, que declarou que, pela sua parte, estava satisfeito com a mudança, porque o Sr. Jorge era um rapaz de juízo e de brios, e, melhor que ninguém, homem para cumprir a sua palavra. Estavam as coisas nestes termos quando um fato imprevisto as modificou. Foi o aparecimento de Jorge. A cena passara-se em uma sala contígua à do cartório da casa, onde desde pela manhã Jorge se encerrara a examinar uns papéis de importância. O padre supunha-o fora e por isso promovera aquela reunião, prestes a tornar-se tumultuosa. Assim pôde Jorge ouvir tudo. Percebeu a necessidade de fazer cessar aquela cena escandalosa e terminá-la airosamente, embora à custa de algum sacrifício.
Nesta resolução, levantou-se e abriu de par em par as portas pela qual comunicavam as duas salas. Assim que o viram, os criados emudeceram. O padre julgou-se perdido. Jorge dirigiu-se placidamente àqueles. Quando o Sr. Frei Januário lhes disse que me procurassem para serem pagos do que se lhes deve, era melhor que o fizessem logo e não levantassem esse clamor próprio de uma feira. Entrem, que eu aqui estou para lhes fazer contas. E a um gesto imperioso de Jorge, os criados entraram tímidos no gabinete, ocultando-se uns com os outros. Entre também, Frei Januário, disse Jorge ao padre, que procurava retirar-se sorrateiramente da sala. O padre teve de obedecer, a seu pesar. Jorge sentou-se à mesa e principiou a interrogar os criados, um por um, sobre a quantia que se lhes devia, e pagando-lhe integralmente depois de obtida a informação. Assim o escorreu e satisfez a todos, à exceção do hortelão, que o estava observando calado e com os olhos úmidos. Jorge voltou-se para ele e disse-lhe: Estou que te fazia ofensa se te pagasse ao mesmo tempo que a estes desconfiados. Tu és dos que esperam com esta garantia. E estendeu-lhe a mão francamente aberta. O hortelão quase precipitou para ela e apertou-a comovido nas suas. Ó Sr. Jorge, a maior paga que me pode dar é não me pagar nunca. Movidos por esta cena, os outros criados vieram depositar na mesa outra vez o dinheiro recebido. Lá por isso, nós também esperamos. Jorge restituiu-lhes o dinheiro. Não é necessário, levem-no. E depois acrescentou: As circunstâncias atuais da nossa casa obrigam-nos a fazer mudanças no serviço. Temos de reduzir o número de criados de dentro e aumentar os de lavoura. Por isso, vocês 4, Francisco, Lourenço, Pedro e Romão, podem procurar outra casa. Para nos servir, bastam os outros 2. Vocês, os da lavoura, ficam, se quiserem, e se tiverem parentes que pretendam empregar-se aqui, no mesmo serviço, mandem-nos ter comigo. E agora podem ir. O tom em que foram ditas estas palavras excluía qualquer observação. Saíram todos. Frei Januário, acrescentou Jorge, dirigindo-se ao padre que estava meio aparvalhado, podia fazer-me saber, mais delicadamente, esta dívida da casa. Apesar disso, agradeço-lhe o ensejo que me deu de a pagar. O padre resmungou não sei o quê e saiu, cada vez, com mais medo de Jorge. Onde foi o diabo buscar já tanto dinheiro? Pensava ele. Não pode deixar de ser da maçonaria. O hortelão ficou só com Jorge. O pobre homem estava entusiasmado com a honrosa distinção que recebera e, para manifestar o seu entusiasmo, passou a contar a Jorge como é que se tinha dado o ataque do Monte das Antas. Esta cena, divulgada em pouco tempo, concorreu, como dissemos, para aumentar os créditos de Jorge em toda a aldeia. Fim do capítulo 7.